Bem, gente, bom dia a todos. Hoje continuamos com a turma de saúde coletiva 4 da manhã do Parque Ecológico e finalizamos nossa aula de levantamentos epidemiológicos no quesito relativo à calibração de examinadores. Muito bem, essa fase inicial da aula nós já tínhamos conversado, explicando para os alunos o que é que seriam esses levantamentos, o que é que seria propriamente a calibração, quais os objetivos dessa calibração e qual o percurso metodológico tanto dos levantamentos, né, quanto as fases relativas ao processo propriamente dito de calibração, certo? Para isso também nós destacamos o que é que seria a calibração inter e intraexaminador, tá? E falamos de cada uma das etapas relativas à operacionalização, que nós discutimos que seriam 6 etapas, né? Até o relatório final. Nós estávamos conversando na aula anterior sobre o processo de levantamento e calibração relacionado ao SB Brasil 2010 e especificamente ao município de Fortaleza, que organizou recentemente um levantamento de menor porte que levou em consideração as idades e índices de 5 e 12 anos. Esse levantamento foi realizado em escolas públicas e privadas. E aí nós estávamos tratando dos exames propriamente ditos relacionados a essas duas idades e índices. E só relembrando que os exames eram trazidos, né, o foco era exatamente cárie dentária, doença periodontal, oclusopatias, né, sua prevalência e severidade, assim como avaliações relativas à fluorose e traumatismo dentário. Logicamente, isso no caso de Fortaleza, aqui a gente está mostrando parte do projeto técnico desse levantamento, que foi chamado SB Fortaleza 2019, e logicamente a gente sabe que no levantamento de 2010 a gente teve análise de muito mais condições e faixas e idades índices, né? Nós conversamos o que é que seria necessário para momentos anteriores à visita, durante a visita e após a visita. Ainda assim, gente, nós entramos exatamente nos momentos de execução desses exames. A gente falou de duplicatas, de número de identificação desses exames, né? Porque a gente tem os originais e, eventualmente, as duplicatas, quando a gente tem exames intraexaminador, tá? Então, o que a gente está falando no momento? Estávamos falando de registros nas fichas respectivas relacionadas a esses levantamentos, né? E aí a gente falou das condições em que seriam necessários esses exames, né? E falamos um pouquinho da sequência desses exames. Mostramos a sonda, a milimetrada da OMS, que é utilizada com as suas gradações relativas aos milímetros. Isso aqui é importante para avaliação de cárie, doença periodontal e avaliação, por exemplo, de overjet. Nós tínhamos comentado que a gente precisa de uma padronização entre os examinadores, de modo que todos entendam da forma mais próxima possível, né, algumas condições que são encontradas na boca. Então, em relação à avaliação de dentes, nós consideramos dentes visíveis aqueles que podem ser tocados pela sonda sem que a gente tenha nenhum tipo de traumatismo aos tecidos, tá? E aí a gente entrou nos critérios relativos às condições avaliadas, comentando que a gente iria utilizar o código 1 para dentes permanentes e o código B para dentes decíduos, tá? De forma que nós consideraríamos coroas cariadas, todos aqueles que tivessem sulcos, fissuras ou superfícies lisas com cavidades evidentes, né? Ou tecido amolecido, ou descoloração de esmalte, né? Ou situações que a gente tivesse uma restauração temporária. E aqui a gente mostrou para vocês as condições em que, se nós fôssemos examinadores, nós iríamos entender como cárie dentária. E aí, no momento passado, nós paramos aqui na parte de fluorose, né, na identificação dessa fluorose, que foi lembrado para a gente que fluoroses são manchas, né, tratam-se de manchas simétricas, portanto, elas são localizadas em dentes homólogos, né, e as suas características é que elas parecem com estrias brancas, horizontais, difusas e bilaterais, sendo que dentes premolares e segundos molares
são os dentes que mais têm, mais frequentemente são afetados pela fluorose, né? Então, a gente faz essa avaliação de forma individual, levando em consideração os dentes mais afetados, portanto, os dois dentes mais afetados, já que eles são homólogos, né? O valor Patrícia, do... só um minuto, Patrícia. Oi. Não está aparecendo aqui a tua apresentação. Não? Os alunos estão vendo, conseguindo ver? Vocês conseguem enxergar a apresentação da Não professora está Patrícia? aparecendo aqui também. Vocês não Hoje. dizem nada, pessoal. Agora que eles disseram. Eu achava que ela estava dando só uma revisão da aula passada, aí... Mas eu estava mostrando aqui. Só um minuto. E ele sinalizou aqui para mim que tava, sabe? Minutinho. E agora? Também não, professora. Eu abri eu tô na verdade, eu tô no Mozilla. Eu não tô nem no Chrome, porque no Chrome não tava nem abrindo para mim. Deixa eu tentar abrir aqui o Dropbox. Vocês não estão vendo eu mexendo nem Patrícia, deixa eu falar uma coisa para ti. Eu vou gerar um. Você quer que eu gere um link e você apresenta, tá certo? Pode ser? Como assim? Não entendi. Eu gero um link, pode ser que seja problema do seu link. Eu gero um link para você e você apresenta, não? Vocês estão vendo aqui o meu Dropbox aberto? Sim, tá, estou vendo. Pronto, agora vai dar certo. Pronto, agora vai dar certo. Beleza. Só um instantinho. Olha, eu morta de feliz aqui, achando que tava tudo ok. Falante que só. Tá querendo abrir em outra tela. Já Agora está tá aparecendo. professor. Pronto, joia. Então, eu vou só retomar aqui, tá certo? Pronto, gente. Então, aqui, os alunos estavam com dificuldade de visualização, eu estava só comentando um pouquinho do que, a gente tinha visto na aula passada, certo? Então, nós comentamos de calibração de examinadores, né? Trazendo o que seriam os levantamentos, exatamente o que seria essa calibração, né? Os seus objetivos, né? A gente comentou as etapas relacionadas aos levantamentos, especificamente o que seria calibração inter e intra. Eu estou considerando que vocês estão vendo. E aí a gente comentou cada uma das 6 fases de calibração, né? Iniciando com a preparação desse material e finalizando com o relatório final, tá? E aí a gente trouxe a experiência de Fortaleza, né? Espelhada na experiência do SB Brasil 2010. E aí a gente estava comentando o processo de trabalho. Professor, Oi. o slide está no slide da capa. Não sei se a senhora está passando.
Não tá Estou passando. passando. Poxa vida, gente. Pelo amor de Deus. Obrigada. Só um instante, só um instante. Vou fechar de novo aqui. É porque ele abriu outra tela. Quando eu abro aqui no modo visualização, ele abre outra tela. Essa é outra tela que vocês não conseguem ver. Eu vou deixar assim, só para vocês visualizarem. Agora vocês estão vendo, né? Sim, agora Se eu sim. colocar em outro formato, ele não veio. Então vamos lá. A gente estava conversando sobre isso. Vou avançar aqui. Sobre o que eu já comentei, para não voltar mais uma vez. E aí a gente estava comentando da experiência exatamente de Fortaleza em relação aos exames de 5 e 12 anos em escolas públicas e privadas, certo? A gente viu que nessa faixa etária foram verificados as condições de cárie dentária, doença periodontal, oclusopatias, fluorose, né, e traumatismo dentário, logicamente que nas possibilidades dentro de cada faixa etária, né? Tem faixa etária aí, tem idade índice que a gente não faz exame, por exemplo, de traumatismo, que é o caso dos 5 anos. E aí a gente comentou o que é que era necessário antes da visita, previamente a esse momento de visita, para que a gente se organizasse, né? O que é que a gente precisava durante essa visita e momentos após a visita, para que a gente tivesse um processo organizado. Em relação aos levantamentos, a gente comenta a partir de então as fichas de registro, que servem para que a gente tenha, né, o dado das crianças que foram examinadas. E aí a gente comenta sobre essa inclusão de códigos 1 e 2, quando a gente está falando, respectivamente, de exames originais e duplicatas. As duplicatas só são utilizadas quando a gente tem exames repetidos, por exemplo, na calibração intraexaminador. Então, normalmente, a gente utiliza o código 1. Então, as fichas, elas têm números de identificação que são registradas pela equipe organizadora, né, pela equipe coordenadora, exatamente como forma de identificar a quantidade de crianças que já passaram pelo exame. Então, os exames têm o registro de realização de exame, a gente tem aí, isso aqui eu estou só passando rápido porque a gente já conversou, a gente tem a inclusão da numeração de 1 a 5 a partir da realização desse exame ou da não realização por outras razões. Então, aqui a gente também comentou sobre condições mínimas para a realização desses exames, né, como luz natural, iniciar de procedimentos menos invasivos para o mais invasivo, e as condições específicas em relação a cada uma das condições. Nós comentamos que é necessária a utilização de sondas de da OMS, né, e aí a gente só relembrou aí os milímetros relativos às faixas dessa sonda. Então, nós comentamos, inclusive, né, a questão de considerar dentes presentes. Dentes presentes são aqueles em que a gente consegue visualizar. Estou só voltando aqui para alguém participar. A gente consegue visualizar na boca sem que a gente precise perfurar os tecidos. E aí, na condição que a gente tem dois elementos, como o tecido e permanente, a gente vai utilizar o dente permanente para avaliação. E aí, o propósito era a gente conversar sobre as características dos registros, né, que a gente deve incluir nas fichas, né, as fichas já vêm prontas para a gente, e no caso, examinadores e anotadores precisam conhecer, no caso, os algarismos que são utilizados para cada situação. A gente estava comentando que quando a gente tem avaliação de dentes permanentes, a gente vai utilizar o código 1, e quando a gente tem avaliação de dentes descidos, a gente usa o código B. O que a gente considera como coroa cariada? São as superfícies que têm sulco, fissuras, ou superfícies lisas, né, com cavidade evidente, ou tecido amolecido, ou restauração temporária. Então, os examinadores iriam entender a coroa cariada dessa forma, exatamente para que não tivesse dúvida. Então, aqui, durante a calibração, eles eram, digamos, apresentados a determinadas condições que poderiam gerar dúvida entre eles, e aí era, digamos assim, formatado ali o que é que eles iam entender como consenso. Na aula passada, nós paramos nessa parte de fluorose, né?
E a partir de então, nós vamos comentar algumas das outras condições que foram avaliadas em Fortaleza. O que é a fluorose? Vocês já conhecem, né? Ela é decorrente do excesso de flúor durante a formação desse elemento dental. Então, portanto, ela tem características que são bastante típicas, como estrias brancas, difusas, bilaterais e simétricas. Normalmente, os pré-molares e segundos molares são os dentes mais afetados, né? E aí, são esses dentes mais afetados que a gente vai utilizar como métrica para a gente considerar a condição de fluorose. Ainda assim, é importante que a gente destaque, né, que se os dois dentes não estão acometidos de modo semelhante, a gente vai utilizar a condição do menos afetado para a gente fazer o registro. Então, os dois dentes, né, para essa avaliação de fluorose, os dois mais afetados nos arcos dentais, e dentre esses dois, se eles não tiverem comprometidos de forma semelhante, a gente vai utilizar o menos afetado. Alguém quer falar alguma coisa? Peço só que quem não for perguntar... É o áudio do professor Carlos, professora. Ah, sim. Deixa eu ver se eu verifico ele aqui. Pronto. Fofão, o teu áudio está liberado. E aí a gente está te ouvindo. Pronto, em relação à fluorose, né? A gente vai utilizar o índice de DIN. É importante que a gente identifique, ele não está me ouvindo. Alguém escreve no chat para ele, por favor. Então, para a condição de cárie, a gente vai utilizar o CPOD ou o COD, né? Para a condição de avaliação, não consigo fechar. Deixa eu ver se eu consigo fechar o áudio dele. Desativei. Fofão, teus dois, tu tá com duas entradas aqui, certo? Na sala. Eu desativei teus áudios. Quando você for falar, você pode liberar. Pois bem, então, para avaliar essas condições, a gente precisa conhecer exatamente o índice que a gente utiliza. Para a cárie, que eu já comentei, a gente vai utilizar o CPOD ou o COD, né, que é relativo ao número de dentes cariados perdidos e obturados, que a gente já comentou sobre eles. Então, cada um dessas avaliações que a gente fizer, a gente utiliza um índice específico. Em relação à fluorose, a gente utiliza o índice de DIN. O que é que o índice de DIN traz? Ele fala de uma classificação que vai de normal a grave, tá? E é isso que a gente vai levar em consideração para as avaliações. Portanto, se a gente tem condição normal, a gente vai ter valor 0. Se a gente tem condição grave, a gente tem o valor 5 associado, né? Então, é esse registro de 0 a 5 que a gente vai fazer na ficha. O que é considerado normal para a avaliação que a gente for fazer? É toda vida que a gente tiver um esmalte, que é essa figura aqui, 363, que vocês estão visualizando, com uma translucidez usual, típica, né? A superfície dele tá lisa, tá polida e tem essa coloração, que a gente diz que é a cor creme clara. Se eu tiver condições semelhantes a esses dentes, eu vou fazer o registro de condição normal, tá? E aí, a gente vai ampliando aí a gradação segundo o índice, e a gente pode considerar e encontrar uma condição questionável em relação à fluorose. Então, notem que vocês já verificam a diferença em relação à translucidez, né? A gente já tem manchas ocasionais que são identificadas, tá certo? Manchas que a gente vê na cervical, esbranquiçadas dos dentes, provavelmente são cariativa, né? Manchas que vão se aproximando da região incisal, elas muito provavelmente são manchas relativas a uma fluorose que nesse momento pode ser considerada questionável. Então, a gente não tem essa translucidez da condição 0, né? Tem ocasionais manchas esbranquiçadas perto da borda incisal. E aí, quando a gente tem realmente uma condição que não pode ser classificada como normal,
e nem pode ser a condição 2, a gente vai colocar essa condição como condição 1 questionável. E aí a gente vai progredindo para a condição muito leve, tá? Em que a gente vai ter o que a gente chama de picos nevados, tá? Então, nas pontinhas das incisais, a gente vai encontrar esses manchamentos, né? Principalmente nas cúspides de molares. São opacidades claras, que variam de 1 a 2 milímetros. Na avaliação, eu não vou fazer esse questionamento especificamente do registro para vocês, mas eu preciso que vocês tenham uma ideia dessa gradação, qual é o índice utilizado, né, e a variação que ele pode ter. Então, a condição 2 muito leve, né, está representada por essa imagem que eu estou sinalizando aqui para vocês. A condição considerada leve, e quando a gente coloca uma do lado da outra, aí a gente consegue visualizar, né, com mais propriedade. A gente tem uma opacidade que é mais extensa e que envolve mais do que a metade da superfície dos dentes, né? Aqui a gente tem os picos nevados, na condição 2, muito leve, e na condição leve a gente tem aí uma opacidade que é mais extensa. Nas condições consideradas moderadas, segundo o índice, aqui representada pela figura 145, a gente tem que todo o esmalte dos dentes está afetado, né? E algumas superfícies que são expostas à atrição, né, ao contato, elas podem se apresentar desgastadas, elas já se mostram desgastadas. E aí a gente pode ver um manchamento já acastanhado, né, ou amarelado, em alguns desses elementos, que eles causam uma certa desfiguração. A condição considerada grave, a gente tem, logicamente, uma piora desse quadro, né? A hipoplasia está presente e é generalizada, então a gente tem perda de substância dental, né? O que afeta a forma desses dentes também. A gente tem, inclusive, depressões no esmalte, que vocês podem verificar com mais clareza, né? Porque ele tem esse aspecto corroído, tá? E as manchas acastanhadas, elas não são pontuais, elas são mais generalizadas, tá certo? Então, perda de substância, depressões, esse aspecto corroído diz respeito à condição grave, que a gente inclui como numeração, né, o código 5. E aí a gente já comentou sobre a cárie, né, as condições que a gente vai registrar. A gente utiliza o CPOD para isso, ou o COD, no caso de 5 anos. E comentamos sobre a fluorose. Oi. A senhora pode só relembrar o nome dessa avaliação que foi feita aqui em Fortaleza? É um projeto técnico que a gente chama de SB Fortaleza 2019. Certo. Certo? Obrigada. Nada. E aí a fluorose, né, a gente utiliza o índice de DIN, que tem as variações de normal a grave, ou seja, de 0 a 5. E aí, para avaliação de condição periodontal, nos 5 anos, a gente vai utilizar o que a gente chama de índice de alteração gengival. O que é que esse índice vai dizer para a gente? A gente vai registrar os códigos, né, a partir de sinais de sangramento. O código 1, né, a gente vai utilizar quando existe presença de sangramento, tá? Se esse sinal não for observável, a gente utiliza o código 0, tá? E aí a gente vai fazer essa avaliação em 3 ou mais coroas para crianças de 5 anos. É bem importante que vocês saibam quais são os índices utilizados para cada tipo de avaliação, certo? Na condição periodontal, a gente utiliza 2 índices, basicamente, que é o índice de alteração gengival e o índice periodontal comunitário, um para os 5 anos e o outro para os 12 anos. A avaliação de 12 anos utiliza o que a gente chama de dentes índices. São 6 dentes índices que a gente vai fazer uma avaliação com a sonda milimetrada, né? A mesma coisa acontece com os 5 anos, tá? E a gente vai fazer essa verificação nos dentes 11 e 31 e nos primeiros molares bilaterais, tá? Então, por isso seriam 6 dentes avaliados no caso, nessa avaliação, certo?
Em outros exames, como o SB Brasil 2010, a gente tem a inclusão dos segundos molares. Como é que a gente faz essa avaliação do índice periodontal comunitário aos 12 anos? 6 pontos em cada um dos dentes índices são avaliados, de forma que a gente vai abranger as regiões vestibulares e palatinas, né, dos dentes em questão. Então, a gente faz da distal para a mesial, né, a gente inclui aqui no sulco a nossa sonda milimetrada, mais ou menos numa profundidade de 3 milímetros. E aí a gente verifica a existência, no caso, das condições de sangramento ou não. Enquanto a gente utilizava 0 e 1 para as crianças de 5 anos, aqui a gente vai ter uma inclusão, né, diferente dessa inclusão para alteração gengival que a gente verificou aos 5 anos. Então, a gente inicia da região disto-vestibular, vai para a área média desses dentes, tá? E aqui a gente está mostrando, né? A condição distal, na região mesovestibular dos dentes, e na condição, na região mediana e na condição mesovestibular desses dentes, tá? E aí a gente faz da mesma forma nas superfícies linguais, sempre da distal para a mesial. Quando a gente não tem 2 dentes, pelo menos 2 dentes remanescentes, nesse sextante avaliado, porque os dentes são avaliados por sextantes, e ele não tem dentes indicados para extração, a gente cancela esse sextante, e aí a gente registra com um X, certo? Nas condições que a gente tiver cálculo, a gente vai incluir o código 2, né? A gente tinha código 0 e 1 para a condição de não sangramento, e código 2 para as condições em que, aos 12 anos, a gente conseguiu identificar a presença de cárie dentária. Tá? Então, lá na nossa ficha, eu não trouxe a ficha para vocês, mas tem o títulozinho da avaliação que a gente faz, né? E aí, índice periodontal comunitário, vai ter lá um quadradinho para a gente indicar qual é o código relativo àquela criança. Em relação ao traumatismo dentário, a gente viu que a gente avalia somente para as crianças de 12 anos, né? Tanto no SB Brasil 2010, quanto no SB, que a gente chama Fortaleza 2019. Então, esses dentes são avaliados com uma medida específica, né? A gente vai utilizar como critérios fratura e avulsão dentária, certo? E aí a gente vai utilizar para avaliação os dentes incisivos, superiores e inferiores, né? Então a gente pode verificar essas condições de perda de substância dental não relativa à cárie dentária, não proveniente, né, de outra situação, e sim porque houve realmente um trauma, né? Então a gente vai verificar, vai incluir, aqui eu não trouxe os códigos, mas, salvo engano, código 0 e 1 para sua existência. Além da verificação desse traumatismo, né, a gente aqui tem uma imagem de perda de substância que não é decorrente de cárie, né, a gente tem algumas fraturas com exposição pulpar, que também são importantes, né, e são avaliadas. Por que a gente utiliza essa faixa etária? Porque epidemiologicamente é uma das faixas que a gente tem maior frequência de traumatismos, né? E aí a gente sabe que devido a todas as condições voltadas para as demandas odontológicas no Brasil, a gente tem a necessidade de incluir nas políticas públicas também medidas para a solução desses problemas. Então, em relação a anomalias dentofaciais, assim como a avaliação de condição periodontal, a gente retoma aí 2 índices para cada uma idades índices avaliadas. Então, a gente tem um índice de maloclusão, que é uma avaliação que a gente vai fazer aos 5 anos, e o índice de estética dental, que é o que a gente chama de DAI, que é uma avaliação que a gente vai fazer aos 12 anos, certo? Então,
nessa condição de avaliação de má oclusão aos 5 anos, quais são os códigos que nós vamos utilizar? A gente vai utilizar os códigos 0 para a condição normal e código 2 para a condição moderada ou severa. A gente tem aí 3 códigos para avaliação desse índice de má oclusão aos 5 anos. Quando a gente não tem registro, a impossibilidade, ou não foi possível verificar por várias razões, a gente inclui sempre o código 9. O que não pode é que as caselinhas, né, relativas às avaliações fiquem sem registro, tá? Quando a gente não teve opção, não teve como fazer esse exame especificamente, a gente vai incluir o código 9. Ok? E aí a gente vai mostrar para vocês o que é considerado oclusão normal para esse índice de má oclusão aos 5 anos. É exatamente quando a gente não consegue evidenciar nenhum tipo de alteração oclusal, como da imagem. O código 1 vai ser utilizado para as condições em que a gente tem dentes girovertidos, mordida cruzada, sobremordida ou um transpasse vertical acima de 2 milímetros, que é o que a gente chama de overbite, né? Então, aqui a gente tem uma condição de mordida cruzada e a gente tem aqui uma condição de overbite, né? Uma sobremordida. Então, todas essas condições, quando elas aparecerem, quando a gente for registrar a má oclusão aos 5 anos, a gente vai utilizar. O código 2, que é relacionado às condições moderadas ou severas de má oclusão, vão ser incluídos nesse código todas as situações que a gente tiver um transpasse maxilar estimado a 9 milímetros ou mais, ou um transpasse horizontal mandibular, que é a mordida cruzada, ou a mordida aberta, ou um desvio de linha média estimado em 4 milímetros, ou um apinhamento ou espaçamento estimado em 4 milímetros. Na imagem, a gente tem aqui uma mordida aberta, né, que a gente vai incluir aqui como código 2. Todas essas outras situações, se identificadas na criança de 5 anos, elas devem ser incluídas como código 2. E aí, só lembrando que a gente está falando ainda de má oclusão, só que a gente tem um índice específico para a idade, índice de 12 anos, e nessa avaliação, especificamente, nós vamos avaliar dentição, o espaço e a oclusão especificamente, né? Na dentição, o que é que a gente vai fazer? A gente vai verificar o número de dentes incisivos, caninos e premolares superiores e inferiores, que foram eventualmente extraídos e provocam problemas. Quando a gente tem um hemiarco, né, no caso, um sextante, que não tem os dentes, a gente inclui como o X, tá? Que não tem esses dentes incisivos, caninos e premolares. Aqui o molar não está entrando. E se a gente tem uma situação em que, no caso, não só os dentes índices não estão presentes, né? Como todos os dentes estão ausentes naquele hemiarco, a gente vai colocar o código T. Então, só esclarecendo, a avaliação quanto à dentição, a gente avalia número de incisivos, caninos e premolares superiores e inferiores que causam problemas estéticos e foram removidos, né, foram extraídos, certo? Então, quando a gente tem, no caso, a inexistência desses dentes especificamente, a gente coloca o X. Quando a gente tem a ausência de todos os dentes, a gente vai incluir o código T, tá certo? Então, aqui a gente tem incisivos que estão ausentes, né? Aqui, como laterais, e a gente tem esse central aqui também ausente, certo? Então, a gente vai contabilizar, vai indicar quantos dentes estão ausentes, causando problemas relacionados à estética. Ok? E aí, em relação a espaçamento, né? A gente vai indicar condições de apinhamento, tá? No segmento incisal, tá? Por isso que a gente considera aqui sem apinhamento, porque a gente está avaliando só o segmento incisal. E aí, a gente tem
0 para condições que a gente não tem apinhamento, tá? 1 para condições que a gente tem apinhamento em um segmento, e 2 quando a gente tem apinhamento em 2 segmentos. Então, em teoria, os incisivos aqui não tem apinhamento, né, visível, e a gente vai incluir apinhamento para um segmento e para os 2 segmentos. A depender disso, a gente vai utilizar o código 1 ou 2, certo? Se a gente não tem condições de verificar essa informação, por N motivos, a gente vai incluir um X nessa etapa. Em relação ao espaçamento de diastemas, né, que é uma das avaliações que a gente faz no índice de estética dental, é a verificação do tamanho desses diastemas, que são avaliados em milímetros, por isso que a gente usa a sonda milimetrada, né? Então, a gente inclui lá, naquela casela específica relativa ao espaçamento, o tamanho desse diastema, arredondando para o inteiro mais próximo, certo? Se a gente não tem condições de verificar esse diastema, a gente inclui, né, no caso, o código de exclusão, que é o código X. Ainda no índice de estética dental, a gente avalia a condição de desalinhamento mandibular, tanto maxilar quanto mandibular. Esse desalinhamento é avaliado também em milímetros, né, a partir de sua extensão. Da mesma forma, a gente inclui a sonda aqui, né, de vestibular para lingual, e a gente avalia a pior condição aqui desses dentes e registra em milímetros, tá? E aí, quando a gente não tiver desalinhamento a incluir, a gente vai colocar como código X. Só mostrando aqui para vocês, né? Outra avaliação que a gente também faz, eu passei um pouquinho a mais. Pronto, aqui é a avaliação que a gente faz de vestibular para lingual, a gente mede esse overjet em milímetros e faz essa inclusão lá na casela respectiva. E aqui, né, a gente mostrando exatamente na condição do exame, tá? A gente usa a sonda e faz essa avaliação, mesmo que haja aí, no caso, né, um desalinhamento grave entre essa mordida, certo? Outra verificação que a gente faz relativa à inclusão dentro do mesmo índice é exatamente a avaliação da mordida aberta anterior. Então, a gente faz a avaliação com a sonda, em vez agora de ser de vestibular para lingual, a gente faz entre as superfícies incisais, tá? E aí, essa quantidade de milímetros relativas é o que a gente vai incluir lá na casela ainda desse índice de estética dental. Então, o índice de estética dental, ele inclui uma série de avaliações, né, que ainda não acabou, tá? A gente ainda vai falar das relações entre molares. Então, o índice de estética dental aos 12 anos, ele vai ainda verificar a condição de oclusão através da relação entre o primeiro molar. Então, se a gente tem a relação, né, entre caninos e entre molares normal, a gente inclui código 0, né, inclui código 1 e 2 em relação à mobilização desse molar inferior. Se ele tiver mesializado, né, em relação à cúspide mesial, a gente tem aí um código 1, né, e se a gente tiver o molar inferior está com a cúspide totalmente mesializada, a gente vai ter código 2, tá? Então, lá no índice de estética dental, só repetindo aí o que é que a gente vai avaliar: dentição, espaçamento e oclusão. A dentição através do número de dentes, né, que causam problemas estéticos. Ainda o espaçamento relacionado ao apinhamento, né? Isso aqui a gente já comentou. Os diastemas, né? O desalinhamento maxilar e mandibular. A oclusão relacionada ao overjet e overbite, né? E ainda a relação de molar, né? Quanto mais mesializada, a gente tem aí uma condição de piora dessa situação, portanto, a gente tem aí de código 0 a 2,
tá? Então, isso, só lembrando, é o que foi verificado no levantamento de Fortaleza. E a gente tem outros objetivos de avaliação no levantamento do SB Brasil 2010. Gente, alguma dúvida aqui por hora? Vocês têm algo a comentar? Doidos para fazer a prova, né? Tô sabendo. Beleza. Revisitando aí o material vou fechar aqui a tela. Revisitando o material do SB Brasil 2010, vocês vão entender como é que funciona esse levantamento do SB de Fortaleza, porque ele foi extraído exatamente de lá. Só um instante. Gente, só me confirmem, alguém aí, que vocês já fizeram prova das outras disciplinas. Fizeram da pré-3, né? Eu tô abrindo aqui um material no PowerPoint. Vocês estão conseguindo ver? Só um instante. E agora? Não estou vendo o chat. Estão conseguindo ver essa tela? Alguém fale aí, por favor. Sim, tá dando para ver. Pronto, gente. Então, a nossa prova, pessoal, especificamente hoje, ela vai ter 10 minutos, certo? São duas questões abertas, mas calma. É isso que eu quero combinar com vocês. Eu preciso das respostas mais curtas que vocês puderem fazer. A primeira questão, eu vou até parar aqui de gravar.